Que tal o mate? Esse é o podcast do Assam Círculo. Esse é um podcast que nasce da cultura do sul da América Latina, onde pessoas se sentam numa roda de conversa para compartilhar uma cuia de mate. Esses são costumes que vêm dos indígenas, principalmente dos guaranis e dos quechuas. Compartilhamento de utensílios, aproximação de pessoas são pautas extremamente importantes em épocas de pandemia. Então, tratar sobre sistemas alimentares sustentáveis, soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, sociobiodiversidade e agroecologia são pautas para refletir sobre sobrevivência, saúde e bem-estar da população em geral e ainda mais pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais. Então, que tal o mate? Olá, eu sou Gabriela Coelho Souza e esse é o podcast Que Tal um Mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assam Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ideia deste podcast é trazer informações técnicas e científicas de forma acessível e aplicada, buscando caminhos para os dilemas do cidadão dentre os temas de interesse do Assam Círculo. Ele nasce em época de Covid-19, entendendo que os podcasts são um veículo de informação mais acessível aplicado ao nosso dia a dia. Nesse primeiro episódio, abordaremos as problemáticas envolvidas no consumo de carne e o impacto do Covid-19. E para falar sobre esse assunto, o convidado é o engenheiro de alimentos Josué Schneider Martins, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorando do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS. Josué, então, qual o cenário em relação aos frigoríficos antes e durante a pandemia? Então, é uma pergunta bem complicada, na medida em que os dados nacionais são subnotificados e as empresas, de acordo com o Ministério Público, não têm colaborado, liberando todas as informações necessárias. Mas, de acordo com os dados que se tem da Secretaria Estadual de Saúde, são mais ou menos, em relação aos frigoríficos, são em torno de 9 no estado, e os casos confirmados, principalmente em Passo Fundo, em Lajeado e Marau, totalizam cerca de 143 casos, de acordo com o boletim epidemiológico número 17, lançado dia 28/4. Esse setor é um dos principais focos de transmissão da doença, se a gente vai pensar que é responsável por um pouco mais de 10% dos casos que ocorreram aqui no estado, E vale lembrar que não só esses casos, mas cerca de 16 mil trabalhadores estão expostos em frigoríficos, e garantir a segurança de todos eles é uma tarefa bastante difícil, Porque, de acordo com o que se tem cientificamente, a única coisa comprovada que é o melhor caminho é o isolamento. E, Josué, quais seriam os principais destinos dos produtos de origem animal processados por essas indústrias? Segundo os dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, cerca de 40% da exportação nacional vai para a China e para Hong Kong. Mas esses dados também, do ponto de vista da exportação, a gente percebe que o Rio Grande do Sul é uma área de produção consolidada, em diferente de outros estados, por exemplo, Maranhão, Tocantins e Bahia, que estão em franca ascensão da quantidade de carne exportada. Mas em relação ao estado, sendo bem específico, segundo a Radiografia Agropecuária do Rio Grande do Sul, o estado exporta cerca de 20% do que produz, mais ou menos 14% de boi, 33% da ave e cerca de 20% da produção suína. Sobre isso, é interessante ver que 40% da produção bovina tem o selo do CIF, o selo nacional, ou seja, tem uma infraestrutura já significativa, sendo que a parte avícola e a parte de porcos, a produção, é cerca de 90%, ou seja, é formada em grande medida por grandes estabelecimentos. Então, é mais ou menos esse o parâmetro para onde vai a carne produzida pelo Estado. E, Josué, então pensando no cidadão, que consome carne, que informações que se tem sobre o comportamento do coronavírus em contato com o alimento, principalmente com a carne? É interessante juntar essa ideia do comportamento do coronavírus, do vírus, no alimento, também com o consumo. O que a gente pode fazer, quais são as orientações para a gente pensar um consumo seguro, Do ponto de vista da ciência e tecnologia de alimentos, não tem até o momento, não existem evidências científicas que o coronavírus seja transmitido por alimentos. E segundo do ponto de vista da transmissão, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS,
O vírus é principalmente transmitido pelo contato pessoal com secreções de pessoas infectadas ou com superfícies contaminadas. Dessa forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma nota falando sobre o tema e indicou que os cuidados com a higiene para frigoríficos são basicamente aqueles mesmos já considerados nas legislações pertinentes, né? Como, por exemplo, higienizar bem as mãos dos trabalhadores, todos os funcionários envolvidos, as superfícies, utilizar temperaturas de processo de alimentos acima de 70 graus e afastar pessoas com sintomas das atividades do manuseio de alimentos. Para consumidores, para nós como consumidores, né, uma coisa muito importante é a higienização com álcool de 70, tanto das superfícies que a gente está chegando e está utilizando, mas também a superfície dos produtos adquiridos. Essa é uma dica importante. E, para além desses cuidados, não existem dados científicos que justifiquem o medo da contaminação pelo coronavírus por meio de alimentos. Então, isso que vem sendo discutido da relação dos trabalhadores dentro dessas indústrias com a alimentação ou a produção da carne, e isso se sustenta, né, em relação a essas más condições de trabalho que vem sendo ventilado? Então, é complicado, né? Sendo que o ambiente de produção nos frigoríficos, nas etapas de processamento, é necessária a utilização não só de muitas pessoas, mas também de muito trabalho físico. Não é à toa que o próprio setor já tem uma normativa de regulação específica do ponto de vista da segurança do trabalho, ou seja, o trabalho já é manualmente repetitivo, já tem várias consequências históricas, ou seja, o coronavírus vem a agravar esse contexto, né? Para quem tem mais interesse de conhecer o assunto, o documentário Carne e Osso, né, da Agência Repórter Brasil, é um documento bem interessante para a gente identificar mais ou menos como é que é o contexto. Mas, enfim, assim, se a gente vai pensar nas recomendações para os trabalhadores, cientificamente é difícil pensar uma outra a não ser o isolamento, né, ou pelo menos a diminuição de pessoas, isolamento de determinados grupos de trabalhadores, enfim, focar no teletrabalho para aqueles que podem, mas, enfim, a palavra isolamento é uma coisa bastante importante, até cabe salientar que no dia 29, logo depois do boletim epidemiológico da segurança da Secretaria Estadual de Saúde, foi lançada, então, uma portaria com os cuidados, né, quais cuidados que os frigoríficos devem ter, e lá tem, enfim, cita uma série de medidas, inclusive o distanciamento entre funcionários, mas, infelizmente, a palavra isolamento não consta ali dentro, nessa portaria, enfim, dá para a gente ter uma ideia. Pensando nesse momento que estamos vivendo da pandemia e pensando na situação de uma forma ampla da questão da produção da carne dos frigoríficos, de que forma a gente poderia problematizar esse atual sistema agroalimentar, pensando a produção e o consumo? É uma pergunta-chave, né? Tem um intelectual, uma liderança indígena chamada Ailton Krenak, né, que está falando muito sobre isso, de que se a gente não aprender nada com essa pandemia, a sociedade vai ter perdido muitas vidas em vão, né? Ou seja, essa pergunta talvez seja central nesse momento de crise, uma das tantas crises que a gente já teve, né, nessa sociedade capitalista, mas enfim, quais são as alternativas, né? Como é que a gente pode problematizar esse sistema? Já tem muitos materiais, tanto pesquisas, documentários, reportagens falando sobre isso, e eu trago uma que no caso é o Atlas da Carne, lançado em 2014 pela Fundação Heinrich Böll, que é um documento muito interessante. Ela fala de diversos impactos da produção de carne, né? Entre eles impactos ambientais, ou seja, a produção intensiva é responsável por grande parte das emissões de gás estufa, em grande medida pela substituição da alimentação natural dos animais por grãos transgênicos, né, produzidos de forma também intensiva, ou seja, toda uma cadeia agroalimentar problemática, né, que é importante que seja repensada. Outro ponto é a diminuição genética dos animais, né, ou seja, tem se diminuído os tipos e focado naqueles mais ditos produtivos, né, bem como o uso indiscriminado de antibióticos, ou seja, os impactos dessa cadeia de produção do ponto de vista ambiental é bem complicado. Do ponto de vista econômico, o setor agroalimentar no Brasil teve um boom muito grande com a formação de campeões nacionais, né, aquelas grandes global players, jogadores, aqueles que conseguem fazer uma presença destacada no mercado internacional, né. O que vem acarretando uma série de problemas por conta dos seus grandes tamanhos, né? Ou seja, ele é tão grande que até a questão do respeito das leis fica meio complicado, porque o fato de ter multas, enfim, e participar de escândalos não é suficiente para fazer eles repensar, né? Então, Josué, pensando que talvez seja central a reflexão sobre o consumo consciente, que alternativas que nós temos hoje a esse sistema hegemônico? Então, é interessante perceber que o mundo, Paulo Freire fala muito, né, que o mundo não é
ele está. E se ele está assim, ele é um processo passível de intervenção e passível de mudança, né? Passível de mudança não só nós como indivíduos, mas também nós como sociedade, como estados, né? E sim, podia ser diferente para a gente. Até existem dados interessantes no meio dessa pandemia, né? Por exemplo, na Itália, um dos países mais afetados pelo coronavírus, as áreas onde resistem sistemas de agricultura tradicionais, nessas áreas foram registradas menores taxas de difusão do vírus, além de também poder contribuir para manter a oferta de alimentos frescos e locais, né? Um estudo publicado pela Escola Agrária da Universidade de Florença indica que o número de casos nas regiões onde tem predominância de agricultura não intensiva foi em cerca de 32 casos por 100 quilômetros quadrados e apresentaram um valor abaixo da média, que seriam 46, e regiões predominadas por agricultura intensiva apresentaram cerca de 94 casos por 100 quilômetros quadrados, ou seja, existem dados que corroboram essa ideia não só do ponto de vista da saúde, né, das pessoas envolvidas, dos trabalhadores, mas também da população com relação à oferta de alimentos. Se a gente vai pensar no contexto do Brasil, né, temos várias políticas públicas que já existem e que poderiam muito bem ser fomentadas. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Política Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, né, ou seja, existem vários movimentos que já foram criados, anti-hegemônicos, né, que propõem uma saída para um modelo de produção diferente, né. No sul do Brasil, a gente tem muito forte a rede Ecovida, com várias ONGs, como CETAP, a NAMA, o CAPA, existem várias ONGs fazendo esse trabalho, formiguinha, que tem dado muito certo nas regiões onde eles atuam, e, de alguma forma, a gente pode sintetizar isso como a valorização e conservação dos produtos da sociobiodiversidade, né? E é importante também colocar que não só os produtos in natura, minimamente processados, mas também os processados, porque no campo da ciência e tecnologia de alimentos tem esse debate muito grande em relação ao processamento, né? E esses produtos da sociobiodiversidade, como o butiá, por exemplo, é difícil, ou existem outros, que por conta da sua sazonalidade, ou até do ponto de vista da localidade de produção, é difícil de, in natura ou minimamente processado, conseguir fazer com que toda a população consiga consumi-los. Então, por isso, a agroindustrialização é central. Não só central, mas, enfim, muito importante, né? E, nesse sentido, existem também, por exemplo, o Programa Estadual da Agricultura Familiar, gestado pela extinta Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Tem o intuito de formalizar, qualificar e valorizar estabelecimentos de abate e processamento de carne de pequeno porte, por exemplo. Em estabelecimentos, assim, muito menores e focados com mão de obra predominantemente familiar, a produção é focada nos mercados locais e regionais e seria muito mais fácil pensar em planos de prevenção da Covid em espaços menores dessa forma. Ou seja, um modelo de produção diferente, né, alternativo, seria bom não só do ponto de vista do consumo de alimentos, mas também de que alimentos, do impacto ambiental, mas também da saúde daqueles que produzem, né. E a gente poderia ficar um bom tempo falando nisso. Essa discussão tem muita correlação também com compras institucionais, né? O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou o PNAE, Política Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, fomentando quem produz, a gente consegue garantir a produção e garantir a renda daquele setor que produz e também alimentar e garantir o direito à alimentação, né, de todas as camadas, ou de boa parte das camadas sociais, principalmente as mais vulneráveis. Então, de uma forma bem geral, assim, a literatura científica e também conhecimentos tradicionais podem indicar vários caminhos socialmente mais justos, né, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. Então, obrigada, Josué Martins, engenheiro de alimentos, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, doutorando do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS. Acabou o primeiro episódio, mas a gente volta logo com mais informações diferenciadas para você. Que tal o Mate? É uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o ASSA Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação é da Gabriela Coelho de Souza, Fabiana Tomé da Cruz e de Daniele Finamor. A produção jornalística e roteiro são da Bruna Karpinski, a identidade sonora e a edição de áudio são do Pedro de Bois. Se você tiver alguma questão para criar um novo episódio de Que Tal um Mate, fale conosco pelo e-mail nesan@urgs.br. Tchau e até o próximo episódio. Que tal um mate?